Olá, Ezequiel Mota falando, boa tarde a todos. Nós estamos aqui na página do Facebook da nossa Casa Espírita Maria de Nazaré. E hoje nós vamos abordar um assunto muito importante que diz respeito a todos nós, não é? Que é sobre a virtude. A virtude, esse tema está contido no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo tema é Sede Perfeitos. E o item 8 é o que iremos tratar, é a virtude. Hoje, segunda-feira, é dia de tarefa em nossa Casa Espírita, Maria de Nazaré, dia de assistência espiritual, que é constituída da própria palestra espírita, palestra evangélica, seguida do tratamento através do passe magnético, e também a água fluidificada. Então, esse conjunto de atendimentos auxiliam a pessoa na sua melhora, seja na parte física, seja na parte emocional e também espiritual. Eu diria até que a palestra evangélica contribui muito, não é? Porque ajuda a pessoa na sua renovação. Porque se a pessoa está com uma ferida aberta e apenas abana a mosca, não é? Mas se a ferida continuar do mesmo jeito, outras virão. E aí não resolve, não é? Então o Evangelho é que vai cicatrizar essa ferida, não é? Então muitas vezes a pessoa vai no centro espírita porque se diz obsediada. E indo lá, assistindo a palestra e através do atendimento na Câmara Mediúnica, o espírito obsessor é atendido, é orientado e em algumas vezes, ou na maioria das vezes, ele se retira e deixa a pessoa. Entretanto, se a pessoa obsediada não muda de atitude e mantém-se na mesma frequência vibratória baixa, irá atrair outros com vibração semelhante. Então não resolve. Então eu diria que a palestra evangélica é essencial. E então nós vamos agora fazer uma oração para darmos início. Vamos fechar os olhos para orar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixando cair em tentações, mas livrando-nos de todo mal. Muita paz. Não nos esqueçamos que essa palestra, depois, ela é editada e ela é colocada no YouTube, no canal do YouTube da Casa Espírita Maria de Nazaré. Então eu pediria a vocês que depois dessem uma entrada no canal e que se inscrevesse, que ainda não está inscrito, verificasse se a inscrição está ativa e visualizasse a palestra, mesmo que não assistisse inteira novamente, porque já viu agora, mas que visualizasse e desse o like. Isso ajuda muito. E dentro do possível, compartilhar com amigos, parentes, né? Colegas. Eu ia dizer inimigo também, né? Acho que sobretudo o inimigo, né? Que ele vai ouvir a palestra, quem sabe ele muda de atitude. Então o tema é esse, minha gente, é a virtude. Então, a virtude está no capítulo 17, Sede Perfeitos. Então, a pessoa virtuosa é aquela que enfeixa em si aquelas características, aqueles caracteres, aquelas qualidades do homem de bem, não é? Que é a bondade, que é a indulgência, que é a pessoa perdoar, não é? É a pessoa ser trabalhadora, ser sóbria, ser tranquila, a pessoa fazer o bem, não é? A pessoa ser paciente, são todas aquelas caracteres do homem de bem. Entretanto, essencialmente, a virtude, o homem virtuoso, é preciso que ele seja modesto. Então a modéstia, vamos dizer assim, que é a característica essencial da pessoa virtuosa. Então a pessoa virtuosa
é preciso que ela seja modesta. Sem a modéstia, a virtude ela fica arranhada, não é? Porque nós temos que entender que a modéstia anda de mãos dadas com a humildade, não é? Ao passo que o orgulho anda de mãos dadas com o egoísmo. Então, um exemplo, a pessoa que ela até faz o bem, é uma pessoa boa, tudo, mas ela gosta da autopropaganda, ela gosta de ficar falando das coisas que faz, não é? Isso, evidentemente, é o orgulho da pessoa, porque ela gosta que as outras pessoas fiquem comentando os atos de caridade e de bondade dela. Não é que desfaz a bondade feita, mas ela ameniza o seu valor, né? Ela arranha em certa medida porque demonstra que a pessoa ainda está ligada ao orgulho. E o orgulho, evidentemente, é filho do egoísmo, não é? Então nós temos o maior exemplo de pessoa virtuosa, de ser virtuoso, não é? O próprio Cristo. O Cristo, para nós, é o maior exemplo, né? De humildade e de modéstia, não é? Ele não ficava falando de si, ele ficava exaltando os outros, na verdade. Porque você veja bem uma coisa. Não é porque Zaqueu era usurário, era uma pessoa ligada ao dinheiro, que ele não foi na casa do Zaqueu. Ele foi na casa do Zaqueu, né? E indo na casa do Zaqueu, o que é que o Cristo demonstrou? Demonstrou que ele olhava as qualidades que a pessoa tinha de bom, as qualidades boas. Ele não ficava reparando nos defeitos. E essa atitude do Senhor estimulou o Zaqueu a se transformar. E no dia que o Cristo almoçou em casa de Zaqueu, ele disse que daria metade de todos os seus bens para os pobres. E disse mais. Ele disse que se alguém ele tivesse prejudicado, ele devolveria em quádruplo. Então alguém que ele lesionou, alguém que ele prejudicou, usurpou, ele devolveria em quádruplo, né? Então o Cristo não exaltava as suas qualidades, mas ele exaltava as qualidades do outro. Buscava para ensinar que nós devemos nos apegar à humildade, mas devemos olhar as qualidades do outro, porque todos têm defeitos. Porque perfeito só Deus, disse o Cristo. Perfeito só Deus. Entretanto, não devemos ficar olhando só os defeitos das outras pessoas, mas devemos olhar as suas virtudes, porque todo mundo tem alguma virtude. Por pior que seja o criminoso, alguma coisa de bom ele tem. E é natural que seja assim. É natural que seja assim, porque todos nós somos centelhas divinas, somos originários do Pai. Então nós somos essência do Pai. Ora, se nós saímos de Deus, nós temos que ter alguma coisa de bom, vocês não concordam comigo? Se nós saímos do coração de Deus, nós temos que ter algo de bom. Na verdade, nós temos tudo de bom. Apenas é que ainda isso não se mostra presente em nós. Ainda está em forma de germen, né? Semente. Então, em nós, todas as virtudes estão na forma de semente, não é? Mas um dia essa semente vai eclodir, e o Cristo ajudava a eclodir, porque ele sempre via algo de bom em tudo, como naquela passagem que o Cristo passava com seus discípulos, e eles viram um cão morto. Todos os discípulos colocaram as mãos no nariz, assim, por causa do cheiro, não é? E achando aquilo horrível. E o Cristo parou, aproximou-se, não se importou com o cheiro. Olhou para o animal e disse que dentes lindos tinha esse animal. Portanto, o que o Cristo quis ensinar?
que nós temos que olhar sempre algo de bom que os outros têm, e cada um de nós tem. Nós temos também o exemplo de São Francisco Xavier, né? São Vicente de Paula, e aqui o próprio Chico Xavier, nosso maior exemplo para nós, né? Como não? Entretanto, nós temos que reconhecer que esses espíritos a que eu me referi, não é? Não são espíritos evolucionários deste mundo de expiações e provas. Eles vêm e vieram em missão, porque todos eles já são virtuosos. Quem é que poderá não dizer que o Chico Xavier era virtuoso e humilde? Uma característica essencial de Chico era a humildade e sua modéstia, não é? Nem se fala da bondade do Chico, do amor, não é? Da compaixão, não é? Da disciplina que o Emmanuel impunha e o Chico acatava pela sua humildade, não é? São Vicente de Paula, enfim, esses espíritos, eles vêm aqui não para aprender esses mistérios, porque eles já possuem essas características, essas virtudes, eles já possuem todas essas qualidades morais, mas eles vêm aqui para nos ensinar, com a sua vida humilde, modesta, demonstrando as virtudes do homem de bem. E então, nós, que acabamos de uma forma ou de outra tendo contato, nos espelhamos nele, nos inspiramos, porque nós vemos a bondade, porque a bondade, gente, é tão poderosa, o amor é tão poderoso, né? Que a pessoa fica sem ação. A inocência, a pureza, tem uma força e um poder tão estupendo que a outra pessoa, ao contato, fica paralisada. Ela não consegue continuar agindo com violência ou com maldade, não é? No sábado eu vi um filme cujo título é Lutando pela Fé. Não é? É a história dos Mormons americanos, que não eram muito bem quistos no começo, não, porque eles lá são evangélicos, não é? E aí, um Mormon iniciante foi designado para ir abrir uma igreja numa cidade que eles detestavam os Mormons, mas eles foram lá. Não vou contar o filme inteiro, mas vou contar a parte que nos diz respeito aqui. Não é? Eles tiveram uma filha, deram o nome da filha, o nome da cidade, e a menina foi colocada na escola, quando chegou na idade escolar, foi para a escola. A professora não gostava dela porque ela era filha de Mormons. Né? Colocava ela no fundo, não deixava ela falar. As outras crianças começaram a zombar dela, empurrar, mostrar a língua. Né? E ela foi ficando muito triste. Mas a mãe dizia, filha, a gente tem que sempre, cada vez, demonstrar mais bondade. Porque é com a bondade que nós combatemos a violência e a ignorância. E a mãe dizia, porque os seus coleguinhas, eles são bons. Eles só ainda não sabem disso. Mas o amor e a bondade os farão perceber. E eles vão demonstrar o que eles já têm dentro. E aí um dia a menina estava na classe, lá no fundo sempre. A cadeira dela era pregada para ela não mudar de lugar. Ficava lá no fundo. De lado, não podia ficar de frente para assistir às aulas. E havia uma menina, uma delas, todas na verdade, mas uma delas é a que mais provocava, a que mais buscava ridicularizá-la e às vezes até usava de uma certa agressividade. Entretanto, no dia anterior, a menina e sua mãe estavam lidando com costura. E aí elas confeccionaram uma bonequinha parecida com a menina abrutalhada, que todos os dias era agressiva com a menininha. Confeccionaram uma bonequinha semelhante à menina, com o cabelo do lado, uma roupinha semelhante à roupinha que a menina usava.
E a menina Mormon chegou antes na classe e colocou essa bonequinha embaixo da carteira da menina agressiva. Quando todos entraram, essa menina, logo que viu a menininha Mormon, virou-se e mostrou a língua, fez caretas. E aí a menina abaixou a cabeça e ficou ali, quietinha, não é? E então a menina, quando viu que tinha embaixo da carteira uma boneca, pegou e viu que a boneca tinha sido dada pela menina Mormon. Ela olhou, a menina Mormon olhou de volta e deu um sorriso. A menina agressiva ficou envergonhada. Ficou com vergonha da sua atitude. Daquele dia em diante, ela se transformou e no mesmo dia ela foi na casa da menina Mormon convidá-la para brincar. E a menina Mormon disse para ela, quando a mãe perguntou quem é, ela disse, é minha melhor amiga. E isso fez com que a semente de bondade, de amor, que se encontrava já no coração da outra menina, germinasse. Então era isso que o Cristo fazia, era isso que o Chico Xavier fazia. Com a sua atitude amorosa, dando o seu testemunho pessoal, com a sua vida, com suas ações, nos ajudava a também e nos estimulava a também mudarmos de pouco a pouco. Porque na realidade, nós que somos espíritos evolucionários deste mundo de expiações e provas, até temos algumas virtudes de bondade, de paciência, de caridade, não é? De mansidão, porque nós já não somos aqueles que fazemos o mal, nós já não somos aqueles que usamos de violência. Entretanto, se provocados, ainda podemos reagir, mas nós não provocamos o mal. Mas em certas circunstâncias poderemos agir ainda de forma agressiva, não é? Entretanto, mesmo assim, não significa que não há nenhum mérito. Porque nós, que somos pessoas que já praticamos o bem, ficamos felizes de ouvir os outros falando que a gente somos bondosos, que nós fazemos o bem, que nós fizemos aquela ação caritativa. Nós ficamos felizes. E nisso não reside problema. Não reside problema. O problema é você estimular os outros a falar bem de você. Mas se as pessoas falam espontaneamente, você intimamente ficar feliz, ou intimamente, mesmo ninguém falando, você ficar feliz pela sua atitude no bem, você ficar feliz, isso não tem problema nenhum. A questão é que, se você ainda tem orgulho no coração, você vai ficar falando dos atos de bondade. E mais, o orgulho vai fazer o quê? Mesmo você fazendo um ato de bondade, se alguém faz um outro ato de bondade melhor do que você já vai ficar triste. Ah, ele fez mais bondade do que eu. Então vocês vejam que mesmo a gente agindo no bem, mesmo a gente agindo na bondade, a gente ainda observa, verifica que o orgulho ainda está em nós. Que nós queremos ser o primeiro, o melhor, o máximo. Se alguém faz um bem maior que o nosso, a gente já entristece. Quando, a exemplo do Cristo, ele estimulava em nós o nosso crescimento. E ficava feliz com a nossa melhora. Ficava feliz quando a gente fazia o bem. Mas nós ficamos tristes quando alguém faz um bem. Porque nós é que queríamos fazer o bem. Nós é que queríamos fazer o bem. O Saulo Calderon, que alguns de vocês devem conhecer, é um projetor astral, amigo do Wagner Borges. Ele conta que estava em um ônibus, né? E que uma senhora que estava de idade, parecia com dificuldade, né, para ficar em pé, uma senhora já com uma certa idade. Então, de imediato, o que ele pensou? Não, eu vou levantar, porque daí ela senta, e ela vai sentar, e aí eu vou levantar, né, e tal. Entretanto, o Saulo conta que uma outra pessoa levantou na frente dele.
e a senhora sentou-se. E ele fala que ficou com raiva do cara. Vocês imaginem. Então, vocês vejam. Então ele fala que ficou com bronca do cara, porque o cara levantou na frente dele e deu lugar para a mulher que ele que queria dar. Ele fala assim, mas eu queria dar o lugar para ele, ele levantou e deu na minha frente. Aí naquela hora o sangue subiu. Então, desculpem a anedota, mas o Saulo contou algo que aconteceu com ele, eu não estou inventando. Bom, então, vocês vejam que nós queremos fazer o bem. E isso é importante, gente, porque nós estamos estimulados ao bem, embora tenhamos fragilidades também, porque nós não somos ainda perfeitos, relativamente perfeitos. Porque nós não conquistamos todas as qualidades morais, sobretudo a humildade. Mas o Cristo falou que bem-aventurados os pobres de espíritos, que são os humildes, porque deles é o reino dos céus. Gente, significa que o espírito que conquistou a qualidade moral, a virtude moral, não é? A condição moral da humildade, ele já nem reencarna mais na Terra, porque dele é o reino do céu. Quer dizer que a morada dele não é aqui, a morada dele é lá em cima, o reino do céu. E a nossa morada? A nossa morada é aqui. Nós ficamos um pouquinho lá no mundo espiritual, na quarta dimensão. Porque o reino do céu não é na quarta. O reino do céu que nós estamos referindo é da quarta para cima. Então é quinta, sexta, daí para cima. Mas nós que estamos ainda na quarta dimensão, e a gente vai para o mundo espiritual da quarta dimensão, onde estão localizadas as colônias espirituais e também o umbral médio e o umbral baixo, onde ficou André Luiz. Não é? Mas, por nós sermos espíritos errantes, ou seja, de quarta dimensão, intermediário, portanto, nós não podemos ficar lá. Lá é para espíritos cuja condição é ainda de voltar para cá. Porque nós não conquistamos as virtudes, sobretudo a da humildade. Porque quando você conquistou a da humildade, você já conquistou as outras. E nós não conquistamos ainda. Podemos ter um pouco de humildade, mas não é a nossa característica. Nós ainda temos orgulho no coração. E egoísmo também. Bom, gente, eu estou falando por mim, né? Eu não posso falar por vocês, porque de repente tem algum santo aí que eu não estou sabendo. Mas eu vou estar falando para santo o quê? Vamos pensar? O que eu tenho para falar para santo? Não tenho nada, né? Eu não tenho nada para falar para santo, porque santo está ouvindo outros lá de cima. Mas nós estamos aqui lutando, nós estamos aqui trabalhando para nos melhorar. Contudo, se nós já conseguimos conquistar a virtude, que também é uma virtude, da mansidão, porque a mansuetude é uma virtude, é uma das. Se nós conseguimos conquistar essa virtude, o Cristo disse que somos também bem-aventurados, porque herdaremos a terra. Quer dizer, nós continuaremos evolucionando neste planeta, que está em transição para mundo de regeneração. Esses que conquistaram essa virtude da mansidão, da mansuetude, prosseguirão evolucionando no ciclo de regeneração, que está se avizinhando. Esse de expiações e provas está no fim, está acabando já. Não há muito mais espaço para expiar. Agora, o que está acontecendo, que nós vemos muitas coisas, muitos desequilíbrios, depressões, corrupção, pessoas lutando cada vez mais para o exercício do poder, para conquistar, para oprimir, para estar no comando de muitos, não é? Fazendo o mal, violência. Então, esses estão assim agindo e agora nós vemos que isso está acontecendo em âmbito global. É porque o Cristo falou que seria assim. Nós estamos na última hora. Ele falou que na última hora que os santos se santificassem.
e que todo o mal fosse feito. Então agora a pessoa vai fazer o mal. Se ela for do mal, ela vai fazer o mal. Ela não vai esconder mais, como antes. Não, agora não vai tirar a máscara e vai fazer a descoberta. Já não vai mais ninguém ficar escondendo, fazendo por trás. Já vai mostrar quem é de uma vez, vai fazer o mal, já faz o mal, né? De cara limpa, e cada um mostra quem é. Por quê? Cristo falou, quando os tempos forem chegados, que todo mal seja feito. Por quê? Porque nós estamos agora entrando, nós já entramos, na verdade, cada vez mais vamos continuar entrando na região da galáxia, que é de quinta dimensão. E na quinta dimensão você não esconde quem você é o que é, você expressa, você mostra. No mundo espiritual a gente esconde? Não, não esconde. E lá todo mundo vê o que você é, você não precisa falar. Está na sua cara, dá para ver, na sua aura, é perceptível. E na quinta dimensão, onde o nosso mundo, na verdade, o nosso sistema solar e todo o braço de Órion está ingressando, já ingressou, a pessoa é transparente. Se ela vai fazer o mal, vai fazer o mal. Cristo falou, quem é do mal vai fazer o mal. Todo mal seja feito, não é? E isso é importante que seja assim, porque agora é a hora de cada um mostrar a sua face, para poder selecionar. Como vai selecionar? Vai ter um árbitro, um juiz que vai dizer, ó, você vai para lá, você vai para cá? Não. O planeta e todo o sistema está entrando em quinta dimensão. Nós também temos que entrar. Simples assim. E se nós não entrarmos, não dá para reencarnar aqui. Portanto, na quarta dimensão, você não encarna aqui na quinta. Dá aborto. Então, e nós temos a lei do progresso. Quem impõe o nosso progresso, você não consegue reencarnar aqui, você tem que reencarnar em outro lugar. Simples assim. Você precisa progredir. Nós progredimos reencarnando. Aqui você não consegue reencarnar, dá aborto. Sua vibração é muito baixa. A vibração agora é mais alta. E a lei do progresso vai impor que você reencarne em outro lugar para você progredir. Você vai ter que ir para outro canto. Outro mundo de quarta dimensão. E para lá você vai para poder continuar reencarnando. Então não é assim, vamos levar arrastado. A pessoa vai, não tem jeito de não ir. Tem que ir. De todo jeito vai, não é? E aqueles ficarem aqui, não é? Vão continuar seu processo evolutivo da mesma maneira, buscando conquistar as virtudes morais e intelectuais, sobretudo as morais. Porque, na realidade, as intelectuais, em grande medida, nós já conquistamos. Porque as intelectuais, não é, sempre vêm na frente, depois vêm as morais. As morais são mais difíceis, porque exige uma transformação íntima. A intelectual, ela é externa, ela é cerebral, desenvolvimento mental. A pessoa, isso não, você desenvolvendo isso, você não precisa mudar por dentro. Não é? Você pode ser uma pessoa inteligentíssima, mas egoísta. Você pode ser uma pessoa que tem uma memória fotográfica, mas é maledicente, é orgulhosa. Então, por isso que eu estou dizendo, né? A qualidade intelectual a gente conquista primeiro. Com todas as conquistas tecnológicas e científicas que já foram alcançadas, já está de prova. Agora, o momento é de espiritualização. Nós estamos na era do Espírito. E a era do Espírito exige a conquista dos valores morais, das virtudes. Porque as intelectuais, nós já fizemos isso, em grande medida. É um processo incessante, mas nós já demos grandes passos. Mas e na conquista moral? Nós demos alguns poucos. Alguns poucos. Nós já demos alguns, mas não tantos quantos será necessário que o façamos. Contudo, aqueles de nós que permanecermos no ciclo de regeneração, no mundo de regeneração, será mais facilitado o crescimento e a conquista desses valores morais. Por quê? Porque você vai estar ao contato exclusivamente, praticamente exclusivamente, com espíritos tendentes ao bem. Aliás, terão que ser todos tendentes ao bem. Espíritos que desejam guerra, violência, morte, não vai poder reencarnar porque a vibração é de quarta dimensão, é baixa. Então, esses não vão reencarnar mais.
Então quem que vai reencarnar? Espíritos tendentes ao bem. Perfeitos? Não. Espíritos ainda com falhas morais, mas que querem acertar, que querem se regenerar, que querem conquistar as virtudes, embora ainda falhem. É por isso que ainda vai ter algumas expiações, mais leves. Porque decorrente do nosso erro, da nossa falta, a gente ainda vai ter algumas poucas expiações. Mas, no geral, nós vamos ter muitas provas, praticamente serão provas. Você não vai ter mais aquele problema de doenças, tudo isso vai acabar. Quando a gente estiver no mundo de regeneração, não no início assim, mas no passar do tempo, serão descobertas curas das doenças. O nosso próprio DNA vai ser alterado para nem mais ter essas doenças. Não é? Então nós vamos conseguir, por exemplo, a comunicação com os desencarnados normal. Então não vai mais ter dúvida sobre reencarnação, como hoje ainda tem. Hoje ainda tem muita dúvida sobre a vida espiritual, o mundo espiritual, a reencarnação. Mundo de regeneração, isso aí vai ficar uma coisa induvidosa. Qualquer criança não vai ter dúvida sobre isso. Não é? Até porque nós vamos poder comunicar com os desencarnados. Nós vamos saber que apenas são dimensões diferentes. E vamos comunicar com eles por aparelho de televisão. Você vê a imagem como celular. Vê a imagem, fala, sem problema nenhum. Não é? Agora, isso vai facilitar que nós melhoremos, porque você estando em contato com pessoas boas o tempo todo, a tendência é você seguir também. Que ninguém vai te prejudicar. Você não vai ser enganado. Ninguém vai pisar no seu pé. Ninguém vai te praticar violência. Não vai ter ladrão te roubando. Poderá ter, mas vai ser excepcional, mas muito excepcional. Você vai chegar, vai estacionar seu carro na praça sem preocupação. O pessoal que trabalha com seguradora, né, vai falir. Porque quase não vai ter mais assalto, roubo. Você vai chegar na sua casa, vai deixar a porta sem trancar. Como era no interior antigamente, eu me lembro. No interior você não trancava com chave. Você entrava na casa, encostava a porta, acabou. Acabou, você não precisa preocupar. Você chegava, encostava o carro em algum lugar, tranquilo. Você não ficava preocupado de voltar lá, o carro não está mais. Não. Não é? Tem gente em alguns países que deixam a chave dentro do carro. Tem esse costume. Na rua. Eu deixo dentro do carro na garagem da minha casa. Lógico que eu tranco o portão, né? Mas digo na rua. Digo na rua. Não é? Então, nós vemos que aqueles que tiverem a felicidade de continuar evolucionando, não é? No mundo de regeneração, por exemplo, nós, suponhamos, tá? Já estamos encarnados ainda, Deus queira que ainda fique por bastante tempo, mas se nós continuarmos aqui, a próxima encarnação nossa já vai ser no mundo de regeneração, se nós continuarmos evolucionando aqui. E aí nós vamos nascer já numa situação totalmente diferente. Nossos pais já vão ser pais melhores do que nós somos atualmente e do que os nossos pais foram conosco. Porque nós teremos pais, poderá até ser seres de outros mundos, né? Que conquistaram já valores morais elevados. E mesmo dos nossos que evolucionam aqui, que poderão ser nossos pais também, terão também conquistado várias virtudes. E eles vão nos educar de uma maneira muito porque os conceitos serão outros. Gente, nas próximas décadas o nosso mundo vai ficar irreconhecível. Vocês não têm ideia. Nosso mundo vai ficar irreconhecível, tanto na parte econômico-financeira, na parte profissional, na parte relacional. Hoje que nós não damos valor para a professora, será uma profissão valorizadíssima. A política, ela será exercida por aqueles que querem só fazer o bem. E será voluntário. Será como um serviço voluntário. Você vai prestar um serviço voluntário na política, não vai ter salário.
Como, por exemplo, a Vânia que não tem salário no lar Mãe Mariana. Serviço voluntário, você faz por amor, por querer servir, por querer ajudar, não é? Na casa espírita, aqueles que laboram na casa espírita não têm salário, fazem isso por amor, por fazer o bem, por sentir satisfação de servir e de fazer o bem. Então, no mundo de regeneração vai ser assim, não é? Você vai trabalhar, mas sua preocupação não vai ser ganhar. Aí tem que trabalhar de sol a sol, levantar de manhã até de noite, ganhar o máximo que para ficar rico. Não vai ter mais esse pensamento como a gente tem hoje, não é? Então as mudanças serão todas para melhor. E nós temos que ficar felizes. As dores virão, mas são normais. A mulher grávida, quando vai ter o nenê, não tem a dor do parto, naquele momento é duro. Mas e a alegria depois? Quando pega o nenê no colo? Nem lembra mais a dor que passou. Esquece aquilo na hora, quando pega aquele nenê sorrindo. Qual é a mãe que não esquece aquela dor e só passa a ter felicidade? Então é assim. Minha gente, nós vamos ficando por aqui. Eu acho que o tempo já deu, né? Esse tema, a virtude. Eu agradeço muito a vocês, a presença, a participação, a paciência, né? A virtude da paciência de ouvir, né? Esse que vos fala. E também porque sei que daqui a pouco, aqueles que vão para... Não vão, né? Que hoje não é sexta-feira, a Casa Espírita... Hoje quem está lá são os mentores. Porque a assistência espiritual, vocês pensam que para? Não para, não. A assistência espiritual continua, nunca parou. Porque não tem coronavírus que para o trabalho espiritual. Os mentores prosseguem, eles estão atendendo os espíritos que estão indo lá. E mesmo dentre nós que precisamos... Eles nos levam, nos retiram do corpo e nos levam para tratar lá, para atender. E aqueles de nós que fazem parte da tarefa e que tenham condições, eles nos retiram do corpo para levar lá para ajudar, para trabalhar, para servir, para prestar assistência. Porque nós estamos encarnados, nós temos uma densidade maior e nesse sentido somos muito úteis na assistência espiritual junto aos espíritos em desequilíbrio. Porque a nossa vibração é mais pesada, mais densa, não é? Então, dentre nós que tivermos condições, hoje, um momento que tiver tempo, um tempinho que der, recolher no cantinho da casa e faz uma vibração lá para a nossa casa espírita, faz uma prece, vai ser muito útil lá para os mentores, não é? Eles vão ficar agradecidíssimos. E nós, com isso, vamos estar praticando caridade, que é também virtude. Vamos orar agora. Vamos fazer juntos, fechando os olhos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja. Muita paz, gente, boa semana. Vamos prestigiar amanhã, às 18h, a palestra do Sérgio. Na quarta, às 19h30, palestra do Sérgio e da Fabiana. Quinta, o João e a Vânia às 18h e na sexta-feira eu estarei aqui novamente com vocês. Muito agradecido, um beijo no coração, boa semana a todos.